Hi everybody, how are you? It's time for our English class. Hora da aula de inglês. Espero que vocês estejam bem, com suas famílias, se empenhando nos estudos. E é sempre bom lembrar, não é, das atividades nos dois frontes de trabalho, da sua escola e do portal Escola em Casa. Você precisa fazer todos os exercícios, acompanhar todas as aulas do 8º ano aqui na TV Universitária ou lá no YouTube. É a sua carga horária que está em jogo, tudo bem? Bom, galera, hoje temos um assunto muito bacana e quero começar logo. Bora lá! O tema reservado para este mês é, em inglês, Untold Stories. Uma tradução livre, claro. E em português é A História que Não Está nos Livros. Bom, temos aí o componente curricular matemática com a professora Elaine, que também está abordando esse tema. E também temos em ciências o professor Renato, que está fazendo uma criativa comparação entre os personagens desenhos animados e os animais invertebrados. Cara, não perco por nada essas aulas. E voltando aqui comigo, chamei o tema em inglês de Untold Stories. Então, seria algo como histórias não contadas, histórias que poucos conhecem e que não é mostrado em nenhum livro escolar, mas que nós, professores, fazemos questão de apresentar porque são histórias enriquecedoras, que despertam o gosto pela leitura ou o gosto pelo desconhecido. E o inglês, amigos, por ser uma língua de caráter universal, consegue transmitir cultura para todos os povos do planeta. É isso mesmo. O inglês não tem aquele mistério para aprender, tá? As estruturas gramaticais, vocabulário, tudo isso a gente, aqui na videoaula, e os professores da sua escola explicam, traduzem, tentam, digamos, facilitar o máximo para que você perceba que o inglês é para todos. E quando começamos a entender textos de todos os gêneros em inglês, é maravilhoso. E se os textos fossem histórias? E melhor ainda, e se a narrativa fosse em forma de um filme ou um curta de animação? O que acha? É o que falaremos a seguir. Então temos hoje uma história, na verdade, uma lenda sobre a nação indígena, os Hopis. Essa informação é o contexto para um curta de animação que você irá assistir. Bom, é um desenho animado, tá? Com personagens conhecidos, e que o professor Ricardo, na videoaula de ciências, possivelmente vai abordar, mas uma produção de vídeo animado. Então, falemos dos Hopis. Os Hopis vivem no estado do Arizona, mais precisamente no lado oeste. Na tela temos aí um mapa dos Estados Unidos e em destaque o estado do Arizona. É um estado muito conhecido pelo Grand Canyon, pelos desertos, pelos filmes de western, faroeste ou bang bang, pela cultura antiga gravada nas rochas antes do homem moderno e pelos povos nativos que habitam. Os pueblos, nome dado pelos espanhóis aos povos espalhados que habitam aquela região, abrangem diversos outros grupos indígenas, como os Hopis, e vivem de maneiras semelhantes. São nações soberanas, com vários dialetos e até com representação no Congresso americano. Os Hopis são divididos por clãs. Assim como diversos povos indígenas no mundo, eles sofreram muito com a presença do capitalismo e dos caras pálidas em seu cotidiano. Bom, caras pálidas, para quem não sabe, é como os nativos chamavam os colonizadores e esses, por sua vez, chamavam os nativos de peles vermelhas. Mas os índios Hopis procuram, até hoje, manter as suas tradições. São povos cercados de segredos e voltados para a espiritualidade. E, segundo eles, afirmam, com fortes vínculos espirituais com o Tibete, onde mora o Dalai Lama. O Tibete
É uma região que luta pela autonomia lá na China, que você vê aí no mapa. Os Hopis têm uma história para nos contar e vamos conhecer uma lenda que procura preservar a origem desse povo secular indígena. Da mesma maneira que você faz uma primeira leitura de um texto para saber do que se trata, faremos com o vídeo. Na tela aí você terá 1 minuto de algumas cenas ao som de um canto indígena. E depois nós vamos a uma pergunta básica. Confira aí. E aí, turma? Vamos à pergunta? What is the Hopi legend about? Sobre o que é a lenda dos Hopis. Bom, vamos ler as duas opções e pense aí qual é a correta. Opção A. Como os Pueblos e Hopis foram escravizados por uma entidade e ficaram presos neste mundo? Ou será que o vídeo que você assistiu sobre como os Pueblos e os Hopis subiram à terra e foram orientados a buscarem o lar terreno? O que você entendeu? É a opção A ou opção B? Sim, a opção B, né? Como os Pueblos e os Hopis subiram à terra e foram orientados a buscarem o lar terreno. Ótimo. Então você entendeu a história de um modo geral. Muito bom. É um excelente começo, viu? Agora você vai assistir a animação completa. Mas antes, algumas informações didáticas. Nós faremos uma experiência diferente. E isso vale para todo mundo. Para os que usam a língua brasileira de sinais, Libras, e para você, estudante do 8º ano, que precisa treinar o listening, a compreensão oral, junto com o visual. Você vai escutar a narração de uma indígena Hopi, mas vai ler as frases traduzidas para o inglês. Há também outros 2 narradores, tudo legendado em inglês. Você vai principalmente prestar atenção nas imagens. E a turma de Libras vai apenas ler as frases e legendas em inglês e observar as cenas. E durante o curta de animação, feita pela PBS, que é a televisão pública dos Estados Unidos, eu também coloquei algumas informações de vocabulário. Parece rapidinho, mas você vai ficar atento. Então, coloca de lado o seu smartphone. Agora é concentração na aula. Você vai assistir 2 vezes, tá? Como se estivéssemos mesmo em uma sala de aula. Let's go! Sinom asmodi atkaveye siwa. Pernah sinom omi katihepya. Haki maasa voi au iki, pa maasa o yan maatiwa. Maasa o amami pangkau, i pitko hapi makiwa.
Sinom happy it squad au past nat yao yung ni kyang nanan iwok nan kusani. Pan it squad ang nenengem kuk totani. Pan tewa nasabit au ikini. In their origin story, after they emerge from the earth, the Pueblo are given a sacred quest. Find the center place. So some clans went clockwise and some clans went counterclockwise. And as the clans migrated, they placed an insignia where they were at that particular time and place, which is a spiral. Ove yao hima matak tini masau kita. Pan naptani tewana sabe ike. Pam mi matak tik pang happy yes vani. Yep happy I tewana sabi. Chaco was a place where people came together from vast distances. Chaco was a culmination of many years of learning and knowledge and perfecting their ceremonies. People share knowledge and beliefs based on thousands of years of observing their world. Ceremonies to influence the very forces of nature. They are still practiced today. Sinom asmoti at kaveye siwa. Pu'nawa sinom omi katihep ya. Haki masawe au iki pamasaw yan matiwa. Masaw amami pangkaw itit ko habi makiwa. Sinom happy it squad au past nat yao yung ni kyang nanan iwok nan kusani. Pan it squad ang nenengem kuk totani. Pan tewa nasabit au ikini. In their origin story, after they emerge from the earth, the Pueblo are given a sacred quest. Find the center place. So some clans went clockwise and some clans went counterclockwise. And as the clans migrated, they placed an insignia where they were at that particular time and place, which is a spiral. Ove yao hima matak tini
masau kita. Pan umana naptani tuwana sabe ike. Pam umumi ma taktik pang happy yesvani. Yep happy I tuwana sabi. Chaco was a place where people came together from vast distances. Chaco was a culmination of many years of learning and knowledge and perfecting their ceremonies. People share knowledge and beliefs based on thousands of years of observing their world. Ceremonies to influence the very forces of nature. They are still practiced today. E aí, curtiu a lenda que conta a origem dos pueblos e dos índios Hopis? Isso. Olha, para assistir mais vezes e reforçar o listening, aguarde a atividade seguinte e daqui a pouco você poderá assistir esta aula no YouTube. Mas se você estiver já no YouTube, fique à vontade para ver e rever quantas vezes quiser antes da correção. Agora, sem perda de tempo, vamos verificar a compreensão com perguntas ilustradas. Para cada resposta certa, você marca um ponto e aí vamos analisar o seu resultado. As perguntas estão em português e espero que você encontre a resposta na frase em inglês. Vamos lá? Ok. Então, a question number one diz, segundo a lenda, onde viviam os pueblos e os Hopis? Aí apareceu na sua tela a frase, we lived beneath the earth. Né? Então, onde viviam os pueblos e os Hopis? Onde está essa resposta? Né? Então, a resposta está no beneath the earth, isto é, abaixo da terra. Então, os pueblos e os Hopis viviam abaixo da terra. A question number two. Ao emergirem, quem os indígenas conheceram? Olha a ilustração e temos a frase que apareceu no vídeo. Que diz, here we met the caretaker of the earth. Você viu no vídeo o significado de caretaker e antes the earth. Então, quem os indígenas conheceram? Eles conheceram o caretaker, que é o zelador da terra. Question number three. Qual era o seu nome? A imagem, and his name is Masao. Masao. Então, o nome dele era Masao, o nome do Criador, segundo a cultura indígena. Question 4. O que Masao disse a eles e o que eles tinham que fazer? Diz assim, Masao told us this world is a gift to us. No vídeo você viu que gift é um presente. And we must care for this place. Care, você aprendeu que care é cuidar. Então, o que Masao disse a eles? Aqui diz o que? This world is a gift to us. Que este mundo é um presente para nós, no caso, para eles. E o que eles tinham que fazer? Aqui diz, and we must care for this place. Care, cuidar. Então, cuidar deste lugar. O lugar que Masao deu aos indígenas de presente. Number 5. Qual era o objetivo de achar o lugar central? Aqui diz, he said, to find your home, you must find the center place. Qual era o objetivo de achar o lugar central? Aqui diz, center place, o lugar central. Para quê? Para achar o quê? Home. Home você sabe que é lar, casa. Ou, né? Casa mesmo. Então, to find your home. Então, para achar o seu lar, sua casa, vocês devem encontrar o lugar central. E aí, eles tiveram que espalhar pelo mundo. Number 6. Qual compromisso sagrado fizeram? E para quê
No vídeo apareceu assim: So we made a covenant to walk to the world's farthest corners. Qual foi o compromisso sagrado? To walk to the world's farthest corners. Para andar para os cantos do mundo. Farthest, lembra? Farthest. Esse aqui é um superlativo. Nós vimos isso em aulas anteriores, né? Forma superlativa de far, que é distante. Farthest, o mais distante. Então, fizemos aqui, diz, né? Fizemos um compromisso de andar os cantos mais longes do mundo. Number 6. Qual compromisso sagrado fizeram e para quê? Continuando. To learn the earth with our feet and to become one with this new world. Então, aqui continuando, né, a anterior, para aprender, para descobrir também a terra com os nossos pés e nos tornar um com este novo mundo. Então, eles teriam que vagar pelo planeta para conhecer o chão que eles estavam andando. Number 7. E qual direção seguiram e o que as andanças formaram? Bom, no vídeo você viu, assim dizendo, né? Aqui quem está dizendo é um indígena mesmo. So, some clans went clockwise and some clans went counterclockwise. Isto é, alguns clãs, vocês viram que os Hopis, os Pueblos, também eles eram divididos em clãs. Então, alguns clãs seguiram qual direção? Clockwise, sentido horário, clockwise. E alguns clãs foram counterclockwise, ou seja, sentido anti-horário. Né? Então, pela imagem e pelo vídeo, você percebeu que uns andavam de um jeito, no sentido, e outros na direção oposta. Number 8. O que significava o símbolo visto no céu orientado por Masao? Aqui diz: It would be a symbol that we have reached the center place. Então, seria um símbolo, né? Um símbolo luminoso, dizendo o quê? Que nós alcançamos o lugar central. Então, vamos lá. Number 9. Onde os Hopis se estabeleceram? Observe a imagem e essa frase apareceu no vídeo. So, when we saw a bright light in the sky, we came to rest in the southwest. Consegue identificar um lugar aqui? Sim, southwest, que é o sudoeste, onde eles se estabeleceram, não é? Ok, então eles vagaram pelo planeta e descansaram nesta região. E a última pergunta: o que era o Chaco na lenda da origem dos Hopis? Chaco was a place where people came together from vast distances. Então, Chaco foi um lugar onde as pessoas se juntaram, né, de distâncias longínquas. Né? E isso até hoje é uma tradição. Bom, como é que você foi nessa atividade? Se você conseguiu até 5 pontos, precisamos praticar o listening e a leitura. Isto é, ouvir e ler mais em inglês até a mente se acostumar. Ou seja, work harder. Se você obteve de 6 aos 7 pontos, foi muito bem. Cometeu alguns deslizes porque lhe faltou algum vocabulário, mas está no caminho certo, de 6 a 8 pontos, não é? Good! Agora, se você obteve, conseguiu acertar 9 a 10 questões no total, então parabéns! Congratulations! Você tem um ótimo listening, então way to go! Beleza, galera? É isso aí. Agora, para finalizar, nós temos algumas perguntas para a nossa reflexão. O vídeo não revela o que os índios Hopis descobriram ao migrarem mundo afora até o reencontro com seu povo, mas sabemos que eles compartilharam o conhecimento de mundo com os demais indígenas. Qual seria o tipo de informação que teria sido compartilhada entre eles? Seriam somente a respeito dos pueblos e dos índios Hopis ou seriam a respeito do futuro do planeta? Talvez possamos assim pensar: se a humanidade inteira fosse a nação Hopi e recebesse de Masao, o criador lá na cultura indígena, também chamado de pai dos pássaros, o mundo como um presente a ser cuidado, e depois de muito tempo caminhando pelo mundo, a humanidade reencontrasse com os demais andarilhos, clãs, qual seria a impressão de cada um
referente ao planeta. Reflita enquanto você observa essas imagens. Certamente você ficou maravilhado com tantas belas imagens, mas também incomodado com tantos cenários preocupantes. Você pode pesquisar na internet ou em livros a respeito da cultura indígena norte-americana e vai encontrar mensagens que esses povos enviam ao mundo. Alguns até em tom de profecias. Vai depender de cada um acreditar, mas pelo menos uma das profecias dos índios Hopi podemos entender. Dito por um dos líderes da comunidade. One path represents technology, separate from nature, that leads to destruction. The second path is harmony with nature that will result in a paradise. Então, um caminho representa o quê? A tecnologia, separado da natureza, que leva à destruição. O segundo caminho que podemos escolher é a harmonia com a natureza, que resultará em um paraíso. Aí, galera, bom, aula acabando, né? Então, quero lembrar vocês aqui, ó, de duas coisas importantes. E mais uma de brinde, hein? Olha só, tem atividades no portal Escola em Casa, atividades da sua escola. Um grande abraço, take good care, live long and prosper.